pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciando então a nossa live de toda terça-feira, né, às 8 horas da manhã. O tema que eu escolhi para hoje é sobre sono, então já vou adiantando, já vou perguntando, vocês dormiram bem? Tudo certo essa noite, né? Como que está o sono de vocês? Se vocês têm alguma dificuldade em relação ao sono, insônia, cansaço quando acorda, isso tudo a gente vai entender um pouquinho nessa live, tá? Então seja muito bem-vindo, se você já me acompanha aqui, né? Se você é novo por aqui também, seja bem-vindo, bem-vinda. E nós vamos então, bom dia, e nós vamos então falar sobre sono, tá? Já vou entrando no assunto, né? Nossas lives são bem curtinhas. Então, gente, por que eu escolhi esse tema para essa semana, tá? O sono, ele é um dos principais pilares do emagrecimento. Então, ele influencia, né, de várias formas nesse processo. E a gente precisa ter um sono reparador, a gente precisa dormir bem. Então, a primeira etapa, quando a gente pensa em perda de peso, é realmente colocar o sono em ordem, tá? E o porquê que eu falo isso, tá? Porque a gente tem, na verdade, o ciclo circadiano. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, ciclo circadiano ou ritmo circadiano, que nada mais é do que todas as funções que acontecem no nosso corpo em 24 horas. Então, isso acontece diariamente, né? A gente tem um reloginho assim interno e ele é regulado por alguns fatores, tá? A gente tem duas regulações, tá? Então, digamos que a gente tem um mecanismo central, né? Um relógio central, que seria um deles, e o segundo seria o nosso relógio periférico, o reloginho ali das nossas células, dos nossos órgãos internos. Então, esse principal reloginho, que é o relógio central, ele tá lá no hipotálamo, ele é ativado quando a gente se expõe à luz solar, né, à luz natural, e é ele que regula o nosso sono, a nossa vigília, é ele que diz para o nosso corpo que é dia, que a gente tem que se manter ativo, né, e ter toda a nossa produção ali diária no nosso metabolismo. E em contrapartida, a gente tem o nosso segundo reloginho, que é o relógio periférico ali dos nossos órgãos, enfim, das nossas células, cada uma delas tem o seu reloginho também. E ali ela vai estimular então a produção de alguns hormônios, também vai regular a produção ali de hormônios tiroidianos, insulina, influencia no processo de glicose, lipídios, enfim. Então, é um conjunto todo que funciona de uma forma ordenada todos os dias em 24 horas. Então, cada hormônio, cada produção tem o seu horário para acontecer. E quando a gente tem uma disruptura ou tem uma alteração desse ritmo circadiano, aí acontece, né, algumas alterações bem importantes no nosso corpo, tá? E falando, né, de corpo, de tecidos, enfim, células, quando a gente tem excesso de peso, né, a nossa célula de gordura, nosso tecido adiposo, ele não tem só essa função de acumular gordura, ele também tem uma função bem importante que é secretar alguns hormônios, que é o hormônio da fome, o hormônio da saciedade. Então, já eu vou entrar em mais detalhes sobre eles também, tá? Aqui entra um ponto bem importante, que é quando às vezes as pessoas sentem ou chegam no consultório falando: ai, Carol, eu sinto muita vontade de comer doce durante a tarde, quase noite, né? Uma vontade muito grande. Então, isso é justificado por essa produção, por esse ritmo circadiano que a gente tem. Então, digamos assim, logo no início da manhã a gente tem uma alta produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, para deixar o nosso corpo mais ativo. Aí depois, ali nesse período da tarde, que você sente essa vontade de comer doce, alimentos mais calóricos, sente muito mais fome, a gente vai ter uma grande liberação de insulina, né? Isso é tudo de forma natural. Aí depois, né, durante a noite, a gente vai ter, no início da noite, aumento da melatonina, que vai dar aquela sensação de cansaço, de começar a cochilar, de ter mais sonolência. Então, todos eles, né, a gente vai ter horários para ter uma produção maior, tá?
Eu anotei aqui alguns tópicos para ir falando para vocês. Então, uma coisa bem importante é que a gente precisa entender que o nosso sono ele tem 4 fases, né? Então, a primeira fase, então, é a fase inicial, quando a gente vai ter sonolência e vai deitar e dormir. Aí, numa segunda fase que a gente atinge desse sono, a gente vai ter ali a diminuição da temperatura corporal, um relaxamento muscular mais importante, que seria ali a fase 2. Na fase 3, a gente vai ter ali a secreção dos hormônios, né? Leptina, grelina. E depois a gente entra na fase REM do sono, que é a mais importante de todas, que é quando a gente tem realmente o nosso sono reparador. Então, se você acorda cansado, né, ou com baixa memória, né, tem muito esquecimento, dificuldade na memória, talvez você não esteja atingindo essa fase do sono, desse sono reparador, tá? Mais ou menos, cada uma dessas fases a gente vai levar uma média de 90 minutos, né, de duração entre cada uma delas. E por isso que é recomendado a gente ter ali 6 horas a 8 horas de sono. Isso é o ideal, tá? Se você tem menos horas ou mais horas, né, 9, 10 horas, aí já começa a bagunçar todo esse ciclo, né, e começa a ter alguns efeitos no seu organismo também. Então, falando a questão de hormônios, 4 deles, né, vou trazer aqui para vocês, que são bem importantes nessa regulação. Então, lembra ali que a gente precisa da luz e da escuridão para manter esse ciclo em ordem, tá? Para o nosso corpo, para o nosso reloginho interno funcionar e entender o que é dia, o que é noite, o que é vigília e o que é sono, tá? Então, o primeiro hormônio que eu vou falar é a melatonina. Alguns já devem conhecer, né? Muitas pessoas comentam, enfim, em rede social, internet. Melatonina, ela é estimulada durante o início, né, ao entardecer. Então, quando a gente se expõe, assim, à luz, a gente bloqueia a produção da melatonina. Então, quando a gente começa a anoitecer, o nosso corpo vê a escuridão, a gente induz essa produção. Então, ela começa a ser produzida e ela manda, então, um recadinho lá para o nosso cérebro que está anoitecendo, que a gente vai entrar na fase de sono, vai começar a ter a fase de sono. Então, ela é bem importante nesse sentido. Por isso que a gente precisa evitar a questão de luzes durante a noite, senão a gente bloqueia, né, vai deixando, assim, muitas horas passar e bloqueia essa produção de melatonina. Então, ponto 1 principal é deixar, né, o nosso reloginho certinho e se expor realmente à escuridão, ali algumas horas antes de dormir, apagar as luzes, não utilizar telefone, pelo menos 1 hora antes, né? Não usar a luz acesa, telefones, televisão, enfim, que isso tudo vai retardar o início da nossa produção de sono, de melatonina e, consequentemente, do sono. E aí, depois a gente vai ter o cortisol, né? Que em contrapartida é o contrário da melatonina. Ele vai ser ativado pela manhã. Então, a gente tem um pico do cortisol ali por volta de 6 horas da manhã. Então, esse é o momento que o corpo dá esse pico de cortisol, né? A gente coloca o nosso corpo, então, em ação. Ele começa a receber essa sinalização que é dia, que a gente precisa estar ativo. E aí, a gente vai ter as nossas funções e vai começar a liberar outros hormônios também, né? Para regular o nosso ciclo. Outros 2 hormônios que são importantes é a leptina e a grelina. A leptina, ela é liberada, né, lá na nossa célula de gordura também, então nosso tecido adiposo é importante em função da leptina, e ela vai reduzir a nossa fome. Ela é, digamos assim, o nosso hormônio da saciedade. Então, sim, a gente precisa de leptina, né, para ter menos fome, menos beliscos durante o dia. Isso também vai auxiliar no processo de emagrecimento. E, em contrapartida, se a gente não dorme bem, a gente não tem uma produção adequada de leptina e aumenta o hormônio contrário dela, que é a grelina, que é formada no estômago e que aumenta a nossa fome. Então, veja que, assim, se você dorme pouco ou dorme mal, naturalmente, biologicamente falando, o seu organismo ele vai te deixar com mais fome,
ele vai te deixar mais ansioso e com mais vontade de comer, principalmente alimentos mais calóricos, com maior açúcar, gordura, porque ele vai querer estar mais ativo. Então, ele vai naturalmente puxar esses alimentos, né, para você consumir, dar essa sinalização para você consumir. E aí, como que a gente controla, como que a gente regula nosso ciclo circadiano, tá? Então, a luz é o principal, digamos assim, o nosso relógio mestre, né, para regular todo o nosso ciclo, 24 horas. E tem outras pistas, tem outras coisas que acontecem ao nosso redor que também vão influenciar. Porque lembra que além do reloginho mestre, a gente tem o nosso reloginho do nosso sistema, né, das nossas células também. Então, a questão da atividade física vai influenciar. Nesse caso, né, o indicado não seria fazer atividade física pelo horário da noite, porque também a gente vai causar uma alteração nesse ciclo natural do nosso organismo. Então, preferencialmente fazer durante a manhã, né, ou à tarde, mas evitar ali de fazer muito próximo da noite, do horário de dormir, né, que a gente desregula toda essa produção de hormônios. Também outra coisa que influencia essa produção é a questão da alimentação, da qualidade da alimentação. Então, o nosso comportamento alimentar, ele vai influenciar também, porque assim, quando a gente tem uma alta ingestão calórica, carboidratos principalmente, né, refinados, farinhas, açúcar, gordura, alimentos em excesso de origem animal, as carnes, por exemplo, né, a gordura saturada, isso tudo também vai influenciar lá naquela fase de sono reparador. A gente não vai conseguir chegar até lá também quando a gente for dormir. Então, veja que tudo que a gente consome durante o dia também vai ter influência lá durante a noite, quando a gente estiver na hora do descanso, tá? E em contrapartida, né, quando a gente tem uma alimentação ali com mais vegetais, mais fibras, comendo ali, fazendo a última refeição até 4 horas antes de dormir, esse é o indicado. Não, às vezes não é sempre possível fazer, né? Não são todas as pessoas que conseguem, mas a recomendação mais ideal, mais perfeita de todos seria isso, comer 4 horas, né, antes de dormir, para conseguir ter todas essas fases, né, em ordem. E também aqui tem um ponto bem importante, que é o triptofano, né? Um aminoácido que a gente tem, e ele também vai estimular a questão de sono. Triptofano, tá? Tem, assim como a melatonina, triptofano tem suplementação, mas a gente gosta sempre de trabalhar, né? Eu gosto sempre de trabalhar com alimentação mesmo. E a gente tem vários alimentos com triptofano que vão estimular essa fase do sono mais profundo. Então, kiwi, abacaxi, aveia, chia, alimentos integrais de uma forma geral. Também a questão de peixes, né? Dá para incluir que vai ter fonte de triptofano, desse aminoácido. Então, frutas como abacate, também banana é bem rica em triptofano. Então, consumindo esses alimentos, inclusive durante a noite, né? Tem um estudo bem bacana que traz assim, ó, você consumir até 1 hora antes de dormir, né? Eles fizeram uma pesquisa ali de 4 semanas, e aí 1 hora antes de dormir, eles deram 2 unidades de kiwi para as pessoas, né? Que tinham ali problemas de sono, insônia, enfim. E eles observaram, então, a evolução, que depois de 4 semanas elas comendo, então, essa fruta antes de dormir, elas tinham uma melhora de sono e conseguiram atingir, então, essa fase de sono reparador. Então, veja também que o que a gente come por último vai influenciar também no nosso descanso. Outra coisa também, tá? A questão do sono e restrição calórica, né? E a relação com peso e obesidade, a gente observa que tem diferença entre as dietas que a gente faz. Então, digamos assim, outro estudo, outra pesquisa que fizeram, né? Pegaram 2 grupos e fizeram restrição calórica igual nos 2 grupos. Só que em um dos grupos eles colocaram uma restrição de sono, só dormir 5 horas por noite, e no segundo grupo dormir ali às 8 horas, né? Que é o indicado por noite.
E aí, o que teve de resultado final? Que isso é o mais interessante, tá? Os dois grupos perderam peso, né? Porque os dois tinham ali uma restrição calórica. Porém, o grupo que dormiu menos, eles perderam massa muscular. E o grupo que dormiu mais, eles perderam mais tecido adiposo, que é o que a gente deseja no processo de emagrecimento. Então, veja bem que até isso, até ali você dormindo menos horas e fazendo uma dieta, também vai influenciar no que você está eliminando do seu corpo. Porque a massa muscular, ela sempre deve ser preservada, né? A gente não quer perder músculo, é ele que vai dar, né, sustentar o nosso corpo. No processo de envelhecimento, ele é bem importante para a gente não entrar, né, em níveis ali de fraqueza, não conseguir ter um envelhecimento saudável, conseguir caminhar, se locomover. Então, a gente precisa trabalhar muito a preservação e manutenção desse músculo. Então, o tipo de dieta que tu faz também vai influenciar lá na questão, né, do seu sono também, né? E outra coisa, na verdade, o contrário, o tipo de sono vai influenciar, né, no tipo do que você tá perdendo, se é gordura ou se é músculo. E outra coisa, né, gente, falando em doença cardiovascular, né, que é o que eu mais atendo em consultório, e a importância desse ciclo, né, desse ritmo circadiano ajustado e funcionando em ordem. Quando a gente tem uma alteração, né, quando tá tudo bagunçado, a alimentação, o sono, não consegue dormir bem, enfim, a gente aumenta, né, a chance de ter a obesidade, consequentemente, porque tem esses hormônios, né, que naturalmente só de você não dormir bem, ali vai aumentar a sua fome durante o dia, isso é um fato. Então, a gente não sabe o que chegou primeiro, se foi a obesidade ou se foi o sono ruim que gerou esse excesso de peso, né, uma via de mão dupla. E isso, consequentemente, vai aumentar as chances de diabetes, de resistência à insulina, porque tudo vai estar alterado durante o dia. Também, consequentemente, vai trazer o aparecimento, o surgimento das doenças cardiovasculares, as doenças coronárias e também, né, como eu já falei ali no início, a questão de demência. Porque, assim, até teve uma pesquisa ali que eu estava lendo antes, tem estudos que trazem, né, acompanhando, assim, por 25 anos, né, a longo prazo, uma pesquisa bem extensa, que jovens, né, que não dormiam bem, quando chegaram ali na sua fase de 40, 50, 60 anos, já apresentavam maior demências já, né, riscos maiores de demências, em função de não conseguir atingir, então, esse sono reparador, que é onde a gente tem essa consolidação da memória. Então, veja que hoje, né, as atitudes, os nossos hábitos de hoje podem sim, né, isso com certeza a pesquisa, né, as atualizações sempre trazem cada vez mais, vão influenciar lá na sua saúde, no seu envelhecimento saudável, né? Então, o que a gente faz hoje vai influenciar lá no futuro. A gente precisa pensar muito a questão desses hábitos que a gente tem agora. E aí, o que eu indico? De uma forma geral, né? Como que a gente vai regular todo esse ciclo? Eu comentei ali no início, né, que eu ia falar um pouquinho da minha experiência com sono. Então, se você tá chegando agora, enfim, ainda não me conhece muito, eu, durante um tempo, trabalhei à noite, então eu fui uma trabalhadora noturna, né? Às vezes eu recebo também em consultórios pacientes, trabalhadores noturnos, e é bem difícil de trabalhar, né? Da gente minimizar todas essas alterações, esses riscos, né, que a gente tem. E eu, né, quando eu tive essa experiência, é bem isso, né, que eu acabei de explicar para vocês. Então, aumenta muito a vontade de comer alimentos muito calóricos, doces, ricos em gordura, porque assim, o nosso corpo, você tá acordado no momento que ele precisa estar em alerta. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de energia e ele vai te mandar sinal para você ficar comendo, beliscando várias e várias vezes durante aquele período que você tá acordado. E aí dá toda uma alteração, o ganho de peso é fato, acontece se você trabalha à noite. E sim, você não só trabalho, mas digamos, se você
fica muitas horas, assim, estudando ou trabalhando de casa, enfim, fazendo outras atividades, né, à noite, isso sim vai aumentar o seu peso. Então, a fisiologia, né, o nosso sistema, o nosso corpo, ele foi feito para de noite estar dormindo. Então, se a gente faz essa alteração na nossa rotina, automaticamente a gente vai estar prejudicando ali a nossa saúde de alguma forma. A gente consegue minimizar alguns riscos, então é bem importante, né, um acompanhamento nesse caso, quem trabalha sempre à noite, ter um acompanhamento nutricional, né, pra gente regular, fazer algumas suplementações, utilizar alimentos, né, que vão minimizar esses riscos e controlar todos esses fatores, tá? E aí, para quem no dia a dia, né, só precisa organizar a rotina, a gente sempre começa com a higiene do sono. Então, fazer ali, organizar o período da janta, então jantar até no máximo 4 horas antes de dormir. Evitar o consumo de alimentos mais calóricos, porque ali a nossa produção de hormônios já é mais baixa, então a gente não foi feito para comer um grande volume de comida, enfim, de refeição à noite, e sim no café da manhã. Então, o café da manhã é a refeição principal do seu dia. Você deve comer ele e de forma, né, mais nutritiva, mais calórica, com alimentos ali, abacate, leite, iogurte, enfim, um carboidrato bom, seja fibras, aveia, granola ou pão integral. Então, tudo depende da pessoa. Mas a principal refeição é o café da manhã. E o jantar, ele precisa ser com menos calorias, precisa ser mais leve, tá? Outra coisa também mais importante que a gente precisa cuidar é a exposição à luz. Então, quando acordou de manhã cedo, se expõe pelo menos de 10 a 15 minutos à luz natural, para realmente essa luz, né, passar na nossa retina e acordar o corpo inteiro, né? Sinalizar para o corpo inteiro que é dia e que precisa colocar, então, todos os hormônios em funcionamento. Se a gente não faz isso, a gente vai ter mais sonolência durante o dia, a gente também vai estar ali com o nosso sistema em desordem. E durante a noite, o contrário. Durante a noite, então, ali pelo menos 1 hora antes de dormir, largar o telefone, largar a televisão, deixar o ambiente mais escuro possível, né? Pra gente estimular o nosso corpo a entender que precisa produzir melatonina. Então, quando ele observa que tá tudo mais ou menos mais escuro, ficando mais escurinho, ele naturalmente já percebe e começa a produção da melatonina. Às vezes a gente entra com a suplementação, né? Quando é um caso muito grave e a pessoa tem muita dificuldade, tá? Aí desse tanto de melatonina quanto de triptofano. Mas dá sim para trabalhar somente de forma natural, tá? E o caso, digamos, de pessoas, enfim, que tem muitos problemas e utilizam um remédio para realmente dormir, aí a gente realmente não consegue, até pode conseguir dormir, mas tu não vai ter aquelas fases de sono realmente, né? Tu não vai ter aquela fase do sono reparador. Então, tu até vai ter a sensação que tu dormiu, né? Que teoricamente tu descansou, mas na verdade o teu ciclo igual vai continuar desregulado, tá? Então, isso é bem importante. Se você consome, né, ou toma remédio para dormir, não necessariamente o teu ciclo tá certinho, né? Precisa mudar outros hábitos pra gente conseguir, então, sim, regular esse ciclo de uma forma mais eficaz, tá certo? Gente, quase terminando aqui, né? Vou encerrando com vocês. Nossas lives são bem sucintas, né? Pra vocês virem aqui e entenderem um pouquinho, né? Um pouquinho mais da importância de alguns hormônios, do nosso metabolismo. Hoje o tema foi sono, né? Então a importância de ter uma rotina organizada para a gente conseguir um sono reparador e conseguir todo o nosso funcionamento de uma forma mais eficaz. E agora então eu me despeço de vocês, um bom dia, uma boa semana, né? Uma semana muito abençoada para todos vocês. Vou deixar aqui a live gravada. Obrigada pela presença de todos. E até a próxima, então. Até a próxima terça-feira.